Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 234 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 668, 669, 670 e 671 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jus-operária brasileira a respeito dos juízes do trabalho. Antes, porém, de começarmos na nossa jornada de hoje, estudando os artigos escolhidos, devemos informar a vocês que os artigos 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666 e 667 encontram-se revogados e, portanto, não merecerão nenhum entendimento a respeito dos mesmos dentro daquele cronograma que nós estabelecemos para esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, porque já não fazem mais parte do hemisfério jus-operário brasileiro e, portanto, não tem mais aplicação prática nenhuma. Nesse sentido, passemos ao estudo do artigo 668 da Consolidação das Leis do Trabalho, que nos informa que nas localidades não compreendidas pela jurisdição das varas do trabalho, os juízes de direito são os órgãos de administração da Justiça do Trabalho, com a jurisdição que lhes for determinada pela Lei de Organização Judiciária Local. É importante pontuar, ainda uma vez mais, de sorte que nós já o fizemos em aulas anteriores, que atualmente é muito difícil que haja alguma localidade não compreendida na jurisdição de varas do trabalho, face à grande distribuição judiciária da Justiça do Trabalho por todo o território brasileiro. Mas pode ser ainda que alguma dessas localidades tenha refugido à jurisdição das varas do trabalho e necessite da presença dos juízes de direito. Nesse sentido, quando isso acontecer, e se isso acontecer, os juízes de direito serão os órgãos de administração da Justiça do Trabalho, com a jurisdição que lhes for determinada pela Lei de Organização Judiciária Local. Em assim sendo, ainda que haja essa possibilidade, que para nós é bastante remota atualmente, os juízes de direito serão os órgãos de administração da Justiça do Trabalho naquelas localidades não compreendidas na jurisdição das varas do trabalho. Nos diz o artigo 669 da Consolidação das Leis do Trabalho que a competência dos juízes de direito
quando investidos na administração da Justiça do Trabalho, é a mesma da Vara do Trabalho, na forma da seção 2 do capítulo 2 da Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, complementando a situação que nós já analisamos do artigo 668 consolidado, o artigo 669 da Consolidação das Leis do Trabalho nos traz que a competência dos juízes de direito, quando investidos na jurisdição trabalhista, naquelas hipóteses remotas que nós estudamos no artigo anterior, será a mesma de uma vara do trabalho na forma da seção 2 do capítulo 2 dessa Consolidação das Leis do Trabalho. Nos diz ainda o artigo 669, dessa feita em seu parágrafo 1º, que nas localidades onde houver mais de um juízo de direito, a competência é determinada entre os juízes do cível por distribuição ou pela divisão judiciária local, na conformidade da lei de organização respectiva. Quando nessa localidade, que não está compreendida na jurisdição de alguma das varas do trabalho, e a competência for destinada aos juízes de direito, essa competência será determinada entre os juízes do cível. Portanto, a competência para atuar como órgão de administração da Justiça do Trabalho será determinada pelos juízes de direito. Portanto, os outros modelos de atuação judiciária não se aplicarão, neste caso, apenas os juízes da vara civil, de vara civil. Tendo mais de uma vara civil, a competência é determinada por distribuição ou pela divisão judiciária local na conformidade da lei de organização respectiva. Portanto, entre os juízes cíveis, a competência para atuar como administração da Justiça do Trabalho, ela é feita por distribuição ou pela divisão judiciária própria local na conformidade da lei de organização respectiva. Havendo mais de um juiz da área civil, será feita a distribuição do feito entre eles ou de acordo com a divisão judiciária local na conformidade da lei de organização respectiva. Assim se chegará, portanto, ao juiz de direito competente para atuar como se fosse investido na administração da Justiça do Trabalho. Nos diz o artigo 669, dessa feita em seu parágrafo 2º, que quando o critério de competência da lei de organização judiciária for diverso do previsto no parágrafo anterior, será competente o juiz do cível mais antigo. Havendo, portanto, discordância da lei de organização judiciária com o critério adotado no parágrafo 1º, que já foi estudado agora, nas localidades onde houver mais de um juiz de direito, a competência será do juiz cível mais antigo. Aqui não quer dizer que seja o juiz mais velho, o juiz mais tempo empossado no cargo, mas sim da vida do juízo cível. Por exemplo, primeiro que foi é o juízo da primeira vara cível, o da segunda, depois o da terceira, o da quarta e assim por diante. Portanto, não havendo uma discrepância entre a lei de organização judiciária e o que foi estabelecido no parágrafo 1º do artigo 669 da Consolidação das Leis do Trabalho, será competente o juízo cível mais antigo, quer dizer, o juiz
da primeira vara civil, que possivelmente será o mais antigo existente naquela comarca. Nos diz o artigo 670 da Consolidação das Leis do Trabalho que os tribunais regionais do trabalho compor-se-ão de: primeira região, 54 juízes; segunda região, 90 juízes; terceira e quarta regiões, 36 juízes; quinta região, 29 juízes; sexta e 12ª regiões, 18 juízes; sétima e 11ª regiões, 14 juízes; 13ª, 14ª, 16ª, 19ª, 20ª, 22ª, 23ª e 24ª regiões, 9 juízes; oitava região, 23 juízes; nona região, 28 juízes; 10ª região, 17 juízes; 15ª região, 55 juízes; 17ª região, 12 juízes e 18ª região, 13 juízes. Aqui nós temos um caso típico da situação que nós vemos alertando durante todas essas nossas aulas desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Essa situação prevista no artigo 670, ela não era para estar adstrita, como toda essa situação que trata da vida própria dos juízes do trabalho, ou dos desembargadores, ou dos ministros, de acordo com a organização judiciária, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e varas do trabalho, não era para estar incluída no texto da Consolidação das Leis do Trabalho, mas sim impressa nos regimentos internos dos tribunais ou na Lei de Organização da Magistratura Nacional. Nunca no texto da Consolidação das Leis do Trabalho, já que não trata nem de processo e nem de direitos do trabalhador, mas sim de organização judiciária, que é afeita justamente à Lei Orgânica da Magistratura Nacional e aos regimentos internos dos tribunais respectivos. Novamente, temos que criticar o legislador reformista, porque ele, em sua sanha de modificar o texto seletista, deixou passar inalbes a oportunidade de realmente enxugar o texto da Consolidação das Leis do Trabalho e deixar de fora estas situações, como tantas outras que nós já alertamos durante essas 234 aulas desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que trariam uma segurança jurídica muito maior a quem se utiliza da consolidação das leis do trabalho para o seu dia a dia, nas lides judiciárias, como também fazer com que o texto seletista fosse mais rígido, mais fácil de ser manuseado e menos composto de situações que não mais têm objetividade no ambiente jusoperário brasileiro ou que estariam afeitas melhor em legislações específicas, como a Lei da Organização da Magistratura Nacional e os regimentos internos dos tribunais. Mas não fez e continuou a haver, dentro do hemisfério seletista, situações como estas dos juízes do trabalho e tantas outras que nós já alertamos em nossas aulas anteriores. Nos diz o artigo 670 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 2º, que nos tribunais regionais constituídos por 6 ou mais juízes togados
e menos de 11, um deles será escolhido dentre advogados, um dentre os membros do Ministério Público da União, junto à Justiça do Trabalho, e os demais dentre os juízes do trabalho da respectiva região. Aqui, duas situações. Primeiro que o texto desse parágrafo 2º do artigo 670 ainda ventilava a situação da existência de juízes não togados dentro da composição dos tribunais, o que terminou não sendo mais possível pela emenda constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999, que extinguiu os juízes classistas. Portanto, hoje nos tribunais, apenas a composição é realizada por juízes togados. Outra situação que temos que alertar novamente, que já o fizemos em aulas anteriores, no estudo de artigos anteriores a esse, que nos tribunais regionais não existe mais a figura do juiz, mas a nomenclatura atual e destinada aos membros dos tribunais regionais é de desembargador. Portanto, quando o parágrafo 2º nos fala nos tribunais regionais constituídos por 6 ou mais juízes togados, deverá ser entendido como nos tribunais regionais constituídos por 6 ou mais desembargadores e menos de 11. Um deles será escolhido dentre os advogados, um deles entre os membros do Ministério Público da União, junto à Justiça do Trabalho, e os demais entre os juízes do trabalho da respectiva região. Então, o que nós temos aqui é a presença justamente do terço constitucional, que é destinado aos advogados e aos membros do Ministério Público da União, junto à Justiça do Trabalho, para a composição dos tribunais regionais, que são constituídos por 6 ou mais desembargadores. E, atualmente, em todos os tribunais regionais, esta sistemática de distribuição de desembargadores é a mesma, havendo, portanto, o terço constitucional para os advogados, o terço constitucional para os membros do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho. E todos os demais membros, desembargadores do Tribunal Regional, serão escolhidos dentre os juízes do trabalho da respectiva região. Portanto, um tribunal regional não pode escolher um juiz do trabalho de outra região. Tem que ser escolhido para ser desembargador um juiz do trabalho da mesma região dos tribunais regionais. O parágrafo 3º do artigo 670 da Consolidação das Leis do Trabalho encontra-se vetado e, portanto, inexistente. Passemos, pois, ao parágrafo 4º do artigo 670, que nos traz novamente a situação dos juízes classistas, ao dizer que os juízes classistas referidos nesse artigo representarão paritariamente empregadores e empregados. E vamos aproveitar e unir a esse estudo do parágrafo 4º o estudo do parágrafo 5º, porque a situação é a mesma, dizendo o artigo 670 da Consolidação das Leis do Trabalho, nesse parágrafo 5º, que haverá um suplente para cada juiz classista. Como sabemos, os juízes classistas foram extintos pela Emenda Constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999, portanto, muito anterior à reforma trabalhista, que foi implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, e, portanto, o legislador reformista deixou passar em albis novamente a oportunidade
de consertar o texto seletista, pelo menos, consertá-lo, para extrair do mesmo aqueles artigos que não têm mais validade no ambiente jusoperário brasileiro, como são esses todos e aqueles todos artigos que falam a respeito dos juízes classistas extintos desde 1999. Nos diz o artigo 670 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 6º, que os tribunais regionais, no respectivo regimento interno, disporão sobre a substituição de seus juízes, observados na convocação de juízes inferiores os critérios da livre escolha e antiguidade alternadamente. Aqui algumas observações. Vejam como temos alguma razão ao dizer que essas matérias deveriam estar afeitas aos regimentos internos dos tribunais regionais e à Lei de Organização da Magistratura Nacional. O próprio artigo 670, em seu parágrafo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, nos remete ao respectivo regimento interno dos tribunais regionais para que os mesmos disponham sobre a substituição de seus juízes desembargadores, porque aqui tanto se aplica aos juízes de primeiro grau quanto aos desembargadores, observados na convocação de juízes inferiores, quer dizer, aqui já convocação de juízes inferiores, subentende-se que seriam para compor a quantidade de desembargadores existente nos tribunais regionais. Portanto, não seriam mais relativos aos juízes de primeiro grau, mas sim aos desembargadores. Deixando sempre uma observação que a nós não parece adequada à nomenclatura juízes inferiores. Não há juiz inferior. Há juiz de primeiro grau, desembargador e ministro, de acordo com a organização judiciária da Justiça do Trabalho. Esse termo inferior parece-nos um pouco pejorativo e deveria ser substituído por juízes de primeiro grau, para que se fizesse jus e aplaudisse o trabalho dos juízes de primeiro grau e não tratá-los como inferiores aos demais. Quando acontecer essa situação dos juízes serem convocados para participarem da composição dos tribunais regionais como desembargadores, os critérios a serem utilizados serão, primeiro, da livre escolha, podendo os próprios membros do tribunal regional respectivo escolher aleatoriamente entre os juízes de primeiro grau para que fossem eles conduzidos ao cargo de desembargador do tribunal regional respectivo. O outro critério é o da antiguidade, sendo que os critérios de livre escolha e antiguidade devem ser exercidos alternadamente, ou seja, um ano ou um cargo pela antiguidade, um cargo de livre escolha, um cargo de antiguidade, um cargo de livre escolha, assim sucessivamente. Nos diz o artigo 670 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita através de seu parágrafo 7º, que dentre os seus juízes togados, os tribunais regionais elegerão os respectivos presidente e vice-presidente, assim como os presidentes das turmas, onde as houver. Observações
novamente devem ser feitas a respeito desse parágrafo 7º do artigo 670 consolidado. É a mesma situação, não existem mais juízes não togados nos tribunais regionais do trabalho e hoje a nomenclatura destinada aos seus membros será de desembargador. Então, dentre os seus desembargadores, os tribunais regionais elegerão os respectivos presidente e vice-presidente, assim como os presidentes de turmas, onde as houver. Aqui a situação que deve ser entabulada é que nem todos os tribunais regionais do trabalho, no começo, se agitavam através da composição turmária. Hoje, todos eles têm turmas que compõem o seu acervo de desembargadores. E, portanto, essa situação de turmas, ela já é corriqueira. E, portanto, o presidente, o vice-presidente e os presidentes de turma serão escolhidos pelos membros dos tribunais regionais do trabalho, pelos desembargadores. Nos diz ainda o artigo 670 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 8º, que os tribunais regionais da primeira e segunda região dividir-se-ão em turmas, facultada essa divisão aos constituídos de pelo menos 12 juízes cada 12 juízes. Portanto, os tribunais regionais da primeira e segunda região dividir-se-ão em turmas, como já vimos, quase todos, para não dizer a totalidade dos tribunais hoje, são divididos em turmas. Facultada essa divisão aos constituídos de pelo menos 12 juízes. Novamente, a situação de que não existem mais juízes de tribunais regionais, mas sim desembargadores. E essa situação de divisão de turmas facultada essa divisão somente aos constituídos de pelo menos 12 desembargadores, já não existe mais, porque as composições dos tribunais, hoje, normalmente, com quase 100%, se não for 100%, deles atua com divisões turmárias. Continua o parágrafo 8º do artigo 670 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos dizer que cada turma se comporá de 3 juízes togados e 2 classistas. Atualmente, cada turma se comporá de 5 juízes, de 5 desembargadores, não existindo mais a figura dos juízes classistas, um representante dos empregados e outro dos desempregadores. Eles foram extintos pela Emenda Constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999, como já alertamos anteriormente. Portanto, os tribunais regionais, na sua totalidade, dividir-se-ão em turmas, facultada essa divisão a todos e não só aos constituídos de pelo menos 12 desembargadores. Cada turma se comporá de 5 desembargadores e não mais haverá a presença dos juízes classistas, que foram extintos pela Emenda Constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999. Nos diz o artigo 671 da Consolidação das Leis do Trabalho que para os trabalhos dos tribunais regionais existe a mesma incompatibilidade prevista no artigo 648, sendo idêntica à forma de sua resolução. Portanto, nos tribunais
regionais do trabalho, também há a situação da impossibilidade de exercício de funções aos parentes consanguíneos e afins até o terceiro grau civil. A incompatibilidade se resolve a favor do primeiro desembargador designado e empossado. Portanto, se houver uma vontade de se trazer ao Tribunal Regional do Trabalho um desembargador que seja parente consanguíneo e afim até o terceiro grau civil de outro desembargador já designado e empossado, a situação se resolverá a favor do primeiro desembargador designado e empossado. E, portanto, o próximo não poderá ser conduzido ao cargo de desembargador daquele mesmo Tribunal Regional do Trabalho, por incompatibilidade prevista no artigo 648 da Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, para os trabalhos nos tribunais regionais, existe a mesma incompatibilidade prevista no artigo 648, sendo idêntica à forma de sua resolução. Ou seja, os parentes consanguíneos e afins até o terceiro grau civil não poderão ser conduzidos ao mesmo Tribunal Regional do Trabalho. Essa incompatibilidade se resolverá a favor do primeiro desembargador designado e empossado. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 234 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar àqueles que ainda não fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos propiciar a oportunidade de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos desenvolver o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.